E agora é a hora do nosso Insights do Mercado, com ela, Rita Mundim. A gente volta a falar sobre o Boletim Focus dessa semana, publicado pelo Banco Central, com as perspectivas de redução para as projeções sobre inflação e câmbio. Para a gente repercutir essa publicação e as movimentações do mercado, a gente conversa agora com ela. Rita Mundim, seja muito bem-vinda. Prazer dividir tela com você aqui no Money. Prazer é todo meu. Bom, mas vamos lá, né? Nós tivemos o relatório de política monetária do Banco Central, que foi divulgado na semana passada. E a autoridade monetária, né, ela está preocupada em desancorar, em trazer a inflação próxima para o centro da meta em 2027. O que nós vimos hoje foi uma redução por parte dos economistas ouvidos pelo Banco Central, e essas opiniões compõem, né, na média, as projeções do relatório de mercado do Boletim Focus. Então, houve de novo uma redução na inflação projetada para 2025, 4,81. O Banco Central está trabalhando com a inflação em torno de 4,86 para esse ano. Para 2026, também houve uma redução na inflação projetada para 4,28, que é basicamente o número do Banco Central. Mas, é isso que eu estou chamando a atenção e a gente tem que ficar de olho, é na inflação de 2027, que é o horizonte relevante que o Banco Central está mirando para trazer a inflação mais próxima para os 3%, que é o centro da meta. Então, pelas projeções de hoje, 2025, o Banco Central não vai cumprir a meta, porque o intervalo, né, é de 1,5 ponto. Então, 3 mais 1,5, 4,5, projeção 4,8. 2026 está na trave, 4,28 a projeção. Então, qualquer escorregadinha aí, também não cumpriremos a meta. E 2027, o mercado está projetando 3,9. O interessante é que as projeções do mercado e do Banco Central estão muito próximas para 25 e 26. Mas quando chega em 27, o mercado está bem mais pessimista que o Banco Central. O Banco Central está projetando 3,4 e o mercado permaneceu no 3,9. Então, é isso que a gente tem que olhar. Em relação ao câmbio, a projeção para o final do ano também foi reduzida para 5,48 e para o ano que vem também foi reduzida de 5,60 para 5,58. Mas eu quero chamar a atenção e lembrar a todos que hoje, por exemplo, o dólar chegou na mínima a 5,30, mas já está recuperando um pouco, está a 5,32. É bom lembrar que final de ano é época de remessa das multinacionais para as suas matrizes. Então, existe uma pressão no câmbio. Então, eu repito aqui, e final de ano também, é viagem, né? Viagem com família, férias. Então, acredito que essa pressão ainda não começou. Começa agora, a partir de outubro. Então, fiquem atentos, né? As famílias, os indivíduos, aqueles que estão com alguma viagem programada, alguma coisa programada, nesses níveis aí, para o final do ano, o dólar ainda está num nível muito bom. É bom lembrar que nós estamos registrando mínimas que a gente só viu em junho de 2024. Então, chama atenção para a pressão no câmbio normal de final de ano, porque aumenta a demanda das empresas multinacionais pela compra de dólar para remessa às matrizes. Quer voltar a falar sobre o horizonte relevante, isso porque, baseando-se tanto nas previsões que você traz do Banco Central e também do mercado, apenas coletadas, né, organizadas pelo próprio Banco Central também, esses dois números eles apresentam, inclusive, apresentam-se inclusive acima do centro da meta. Podem estar dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. E aí eu queria entender o que deve fazer o Banco Central. A gente tem essa projeção por parte do mercado de manutenção da Selic inalterada em 15%, uma perspectiva de uma redução dos juros no ano que vem. Mas como é que fica exatamente essa correlação entre buscar o centro da meta? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem sido bastante enfático em relação a isso. E os dados, pelo menos as projeções oficiais e também coletadas pela própria autoridade monetária, não mostram esse dado na meta. Pois é, Gabriel. E o Galípolo está falando agora. Ele está no evento, no BBA, e ele acabou de falar que o Banco Central não pode ser emocional, que ele não pode reagir a um dado. E aonde que está a preocupação do Banco Central, que ele deixou transparecer nessa fala dele, é exatamente em 2 pontos. É um mercado de trabalho extremamente aquecido
E o outro ponto é a inflação de serviços, que segundo ele, desde a pandemia, a inflação de serviços subiu e esse retorno da inflação de serviços para um nível de inflação próximo da média está demorando. Então, enquanto a gente tem uma inflação aí rodando na faixa de 4,8%, 5%, o serviço está quase 6%. Então, essa é a preocupação e é por isso que o Banco Central está insistindo que a taxa de juros, eles começaram a achar, a entender que a taxa de juros restritiva, capaz de desacelerar a economia, é essa, 15%. Agora, qual o tempo que ela será mantida nesses níveis vai depender do comportamento do mercado de trabalho, do comportamento da inflação de serviços. E outra coisa que o Banco Central tem que olhar, e olha sempre, né, é o hiato do produto. O hiato do produto foi revisado até para cima. Quando ele está positivo, isso mostra que nós estamos trabalhando, a economia está num ponto acima da capacidade do país. Então, estamos crescendo acima do que deveríamos crescer e a medida acima desse crescimento, segundo o Banco Central, é 0,8%, segundo o mercado, de acordo com os dados do segundo trimestre, segundo o mercado, é 1 ponto percentual. Para o Banco Central, esse hiato do produto só vai ficar negativo no primeiro trimestre de 2027, que é onde ele está projetando essa inflação de 3,4%. Ita, você citou anteriormente o câmbio. Eu queria entender exatamente também essa perspectiva de atração de capital estrangeiro, pensando nesse diferencial de juros, né? A gente teve a decisão do Federal Reserve de cortar, revisar para baixo em 0,25 pontos, seu intervalo de juros por lá, com esse guidance dado, pelo menos, de a perspectiva de 2 novos cortes ainda esse ano, uma perspectiva que não é unânime por parte do mercado. Mas queria entender qual deve ser esse comportamento do câmbio e, evidentemente, como isso deve impactar a condução da nossa política monetária aqui no Brasil pelo diferencial de juros. Pelo diferencial de juros a gente vai bem, né? Então a gente está indo bem porque o diferencial é totalmente a nosso favor. Então aquele capital especulativo, que eu brinco, eu chamo de capital de motel, o Brasil está extremamente atrativo a ele, né? O capital que vem, mama nos juros e depois vai embora. Então isso aí, ok. Mas tem um outro problema que a gente não está falando, né, porque houve essa cortina de fumaça em relação às questões fiscais. O tarifaço, ele tirou do holofote, ele tirou do foco a questão fiscal, que é estrutural e é séria. Então hoje o ministro Haddad voltou a falar que está empenhado aí nesse ajuste fiscal, porque a meta é 0 e a gente já sabe que não será cumprida. E o TCU, na semana passada, ele puxou a orelha do governo. O governo não pode trabalhar com o intervalo limite da meta. Então o governo está sempre trabalhando, gastando mais. Então o governo já acha que a meta é 0,25 do PIB, né? Então, que seriam 31 bilhões de déficit. E a projeção pelo Prisma já está na faixa entre 70 e 80. Então, isso está errado. Se a meta é 0, nós temos que trabalhar com a meta 0. Para que existe o arcabouço? Hoje o Haddad voltou a falar que está perseguindo o equilíbrio fiscal. Então, essa fala do Haddad e também essa possibilidade de uma reunião do Lula com o Trump, agora o Haddad falou que pode ser até no G20, no dia 15 e 16 de outubro, isso aí deu um certo otimismo para o mercado. Você está acompanhando aí, né? A Bolsa subindo quase 1% e só não está subindo mais porque o petróleo está desabando e levando junto as ações das petrolíferas, dentre elas as ações da Petrobras. Mas chama a atenção que o problema do Brasil estrutural é o fiscal. Entra governo, sai governo e esse problema não é resolvido. A responsabilidade fiscal não é respeitada, né? Chega-se ao ponto de, se o Senado votar um limite para a dívida bruta de 80% do PIB, o Brasil pode parar. Ele pode dar o calote, o Banco Central tem que parar de emitir. Então, esse é o grande problema do Brasil. E nós estamos com um endividamento crescente pela falta do governo em sinalizar uma vontade política de equilíbrio fiscal. E, repito, houve essa crítica do próprio TCU. Então, o governo sempre trabalha com a margem que ele não deveria trabalhar. Ele tem que buscar a meta. Por isso existe o arcabouço fiscal.
Pois é, o governo agora está mirando, né, de acordo com o relatório de despesas e receitas, um déficit de 31 bilhões de reais no ano que vem. E para esse ano, perdão, aí eu me preocupo exatamente com o ano que vem, Rita, porque teoricamente essa banda, ela inicia-se, né, a parte mais baixa com um déficit zero. Aí o superávit, eu não vou lembrar agora, que seria, na verdade, essa tolerância acima, a meta perseguida pelo Banco Central, pelo governo federal, a meta fiscal perseguida por Fernando Haddad. Como é que fica, então, essa perspectiva? Já que o governo persegue agora o piso da meta e admite a possibilidade, por exemplo, os dados oficiais, de um déficit de 31 bilhões de reais. Como é que fica essa perspectiva para 2026, 2027, principalmente pensando no nível de credibilidade da nova regra fiscal? Por isso que eu estou te falando, né? O TCU deu uma puxada de orelha no governo, ele já está trabalhando com o piso, sendo que a projeção já está em 70 a 80. E a própria Simone Tebet, eu não sei se você lembra disso, falou que em 2027, qualquer que seja o governo, nós teremos problema. Então, nós já estamos com o problema anunciado, sem que haja vontade política de resolvê-lo, por causa de um ano eleitoral que nós teremos pela frente. Eu acho que 2026 será um ano muito difícil mesmo, e vão existir duas dificuldades, digamos assim. Um discurso populista, com políticas populistas, que só alimentam esse déficit, né? E um Banco Central preocupado em desancorar as expectativas inflacionárias, em trazer a inflação para a meta, com o governo gastando, aumentando a dívida, e essa dívida deve atingir o patamar de 80%, né? Aí acende-se uma luz que já está amarela, ela vira vermelha, e não existe ainda um diálogo ou algo encaminhado para resolver estruturalmente isso. Ou seja, o BPC, os reajustes que são dados todos em cima do salário mínimo, e é uma conversa muito ruim para ano eleitoral. Então, na minha opinião, na minha visão, o problema vai explodir. Então, vamos ver como é que fica isso, porque nada foi feito de forma estrutural para resolver o problema. Ainda tem as emendas, né? Então, de onde que vai tirar dinheiro para pagar? Você tem umas despesas obrigatórias crescendo, né? Você tem ainda a votação do imposto de renda. Do imposto de renda, que pode deixar um imposto de renda aí para quem ganha até 5 mil. Então, você vai diminuir a capacidade de arrecadação na expectativa de tributar os super ricos, os mais ricos, que vai pegar a classe média. Então, a gente não sabe como que vai ser essa votação ainda e se esse nível de arrecadação vai compensar o nível de renúncia. Ainda tem o problema dos municípios, que ficarão sem dinheiro também nessa renegociação do imposto de renda, que eles ficam com uma fatia. Então, tem muita coisa aí e a gente só vê um discurso preocupado com a eleição. Repito, nós não temos que preocupar com a eleição, nós temos que preocupar com a próxima geração. Rita, e uma apuração minha, inclusive, dá conta de que um dos assuntos que tem travado o projeto de relatoria de Arthur Lira na Câmara dos Deputados envolve uma possibilidade, inclusive, de indexação dessa faixa de isenção pelo reajuste do salário mínimo, ou seja, essa faixa de isenção ela ficaria maior a cada ano e é evidente, né, também implicaria numa redução significativa do ponto de vista de arrecadação. A gente conversou aqui com Rita Mundim, nossa comentarista de economia do CNN Brasil. Muito obrigado, Rita, por esse bate-papo aqui com a gente no CNN Money.